Seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu vou falar para você como você pode aprender com a sua concorrência. É um tema um pouco polêmico, mas se liga aí depois da vinheta. É exatamente isso, né? É melhor olhar a grama do vizinho, ver com que ele está crescendo, que adubo que ele está colocando, para você botar também lá na sua grama. Por que não, né? Brincadeiras à parte, uma das coisas que eu aprendi ao longo dos meus 10 anos de marketing digital aí, talvez um pouco mais, entender melhor como o seu concorrente está olhando para o mercado, né? Como que ele está trabalhando o mercado, adquirindo mais clientes, você poder extrair o melhor e aplicar uma estratégia semelhante ou aprimorada em cima dos seus resultados. Esse episódio aqui que eu estou gravando para você, a ideia é que ele seja bem palpável. Então eu separei algumas frentes, né, para dar um pouco mais de relevância. A primeira e principal frente é o conteúdo. Uma das coisas que eu gosto muito é, quando eu tenho um cliente, eu vou olhar, vou perguntar primeiro para ele quem são os concorrentes, depois eu vou olhar, pesquisar no Google, pesquisar no Facebook, quem são as empresas que se destacam nesse ramo. No Google não tem muito segredo, é só digitar uns 2, 3 termos principais aí do seu cliente, né? No próprio Google, ver o top 10, quem mais aparece ali são os caras que estão na pedra no calçado, né? No sapato do teu cliente. No Facebook é um pouquinho mais difícil, mas você também pode tentar digitar alguns termos, tentar fazer algumas variações, ver quem tem mais fãs e isso acaba ajudando você a ter essa noção. E aí eu vou olhar como essas pessoas, ou melhor, essas empresas se comunicam com a audiência. Elas têm um blog, elas postam regularmente, elas têm algum ativo diferente, por exemplo, elas já têm algum e-book ou qual artigo exatamente que dá certo? E aí você fala, pô Fábio, como que eu descubro isso, né? Qual artigo que tá dando mais certo? Já falei em várias palestras minhas, tem artigos dentro do site da Mestre, né? Da agência mestre.com, lá no blog. Tem uma ferramenta chamada BuzzSumo, né? Que eu acho fundamental, que você pode colocar qualquer domínio, ele fala quais são as páginas que foram mais compartilhadas em redes sociais. Ou então você pode usar a ferramenta chamada SEMrush, que ela também vai te dar mais ou menos essa informação baseada em estimativas de tráfego, aí olhando o lado orgânico. Então, a BuzzSumo você olha os lados sociais, né, as informações sociais, compartilhamento social, e com a SEMrush você olha em termos de relevância frente ao Google, para quantos termos que está aparecendo, quanto de tráfego que você está descobrindo. Pronto, você descobre facilmente quais são os conteúdos do seu concorrente que estão funcionando. Isso vai te ajudar muito na hora de você bolar sua estratégia. A grande sacada é não copiar o seu concorrente, não vai fazer o mesmo artigo ou o mesmo e-book que ele faz, mas como você pode fazer melhor? O que você tira de melhor daquilo que foi interessante, que te chamou a atenção e como que você transforma aquilo num ativo muito melhor. Então essa é a primeira sacada, olhar o conteúdo do seu cliente. Outra coisa que eu gosto muito é de olhar o visual. Existe a nossa ciência da otimização da conversão, né, que é você mudar elementos de posição, conteúdo, e tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada, né, que a gente fazia muito teste AB, toda vez que a gente via um concorrente com uma ideia diferente, né, de página de conversão, a gente falava, putz, vamos testar isso, vamos testar a cor desse botão, vamos testar o botão mais para cima, vamos testar o botão mais para baixo. E é isso que o concorrente vai te dar de noção. Às vezes você escuta falar, não, fulano tá faturando tanto, né, e você quer fazer igual, sou um infoprodutor, eu vi lá que o Érico Rocha agora botou o vídeo mais para cima, tem um botão antes do vídeo, não tem mais de baixo, todo mundo faz embaixo, agora ele botou para cima e ele tá faturando mais por causa disso. Não é simplesmente porque ele fez que você tem que fazer igual, né? Ou não é porque aquele e-commerce mudou o tom do botão de verde para rosa que você tem que também trocar na mesma hora. Tudo depende, mas é legal que o concorrente te dê insights. Por que a home dele é daquele jeito? Por que a página do carrinho é daquele jeito? Por que a página de venda é daquele jeito? Por que a página do produto tem ali mencionado o valor do boleto? Fica aqui a dica, né? O valor do boleto à vista já com 5% de desconto, porque vai chamar mais a atenção do usuário. Por que o botão de comprar está logo do lado do preço? Por causa da intenção do usuário. Mas se você não tem, o interessante é você testar, fazer um bom teste
AB. Você pode usar o Google Analytics ou o tal do VWO, né, Visual Website Optimizer, né, VWO.com, que também é uma outra ferramenta para você poder fazer teste AB. Para quem usa, por exemplo, Unbounce, né, uma ferramenta de criação de landing page, você pode fazer teste AB com a própria ferramenta, fazer essas variações e descobrir, por exemplo, numa landing page de e-book, que jeito, qual layout que faz com que as pessoas baixem muito mais. Tá? Então, são sacadas simples que você pode olhar no concorrente, trazer para sua casa, melhorar, aprimorar. Não tome como uma verdade 100%, né? Vamos dizer assim. Traga com um pontinho de vou testar. Outra coisa que eu já trago da minha área de SEO, né? É a parte de links. Quantos links o seu concorrente conseguiu, de quais sites que são. E a gente usa basicamente 3 ferramentas. Eu poderia adicionar uma quarta, mas 3 ferramentas aí para espionar o concorrente. É a Open Site Explorer da Moz, uma Majestic SEO e a Ahrefs. Só que hoje em dia também a SEMrush está fazendo esse trabalho. Então você pode usar qualquer uma das 4 ferramentas para ver quais são as páginas do seu concorrente que mais recebem links. E com isso, do mesmo jeito que eu falei sobre conteúdo para vocês no início, isso vai dar uma noção para você qual é o conteúdo que costuma receber mais links. Não é que você tem que copiar do mesmo lugar que ele recebe link, você tem que receber link. O ponto é quais são os tipos de ativos que ele está fazendo e que geram vários links. E falando de ativos, meu último item aí que eu acho importante, que ativos acabam gerando leads, acabam gerando conversões no seu site, o ponto é, que tal olhar o que o seu concorrente está fazendo de melhor? Que e-books que ele está produzindo, quais são os assuntos desse e-book, se ele está fazendo um webinar, quais são os assuntos do webinar, se ele está fazendo gravação de vídeo, se ele está colocando os vídeos direto no Facebook, se ele está colocando só no YouTube, se ele está fazendo vídeo no Instagram, se ele está compartilhando imagem no Instagram, se ele faz algum tipo de trabalho dentro do LinkedIn, fez algum grupo no LinkedIn, seja o que for, qual ativo que ele tem que você não tem ainda. E eu gosto muito de fuçar primeiro, entender qual é a lógica do porquê ele faz aquilo e depois tentar aplicar alguma coisa. Não é porque o meu concorrente tem um perfil no LinkedIn ou ele tem um perfil lá dentro do Instagram, do Snapchat, que eu vou criar também. Eu preciso entender qual é a estratégia por trás. Às vezes ele não tem estratégia nenhuma, ele só está botando coisas aleatórias. Então que tal você parar, respirar, olhar um time frame, né, um tempo aí ao longo da jornada do que ele está produzindo e olhar para dentro da sua casa e falar como eu posso fazer melhor. E é sempre isso que você tem que tirar, e é o famoso benchmarking, né, que a gente acaba falando, né, aprender com a concorrência, aprender com quem está fazendo bem, e depois, se você quiser sair da sua caixinha, né, modo dizer, aqui tem uma caixinha, se você quiser sair um pouquinho dentro dela, você pode olhar não somente para os seus concorrentes, mas para outras empresas e outros profissionais que estão fazendo diferente, e pegar tudo o que eu falei aqui no vídeo e reprisar para eles que estilo de conteúdo que funciona melhor, se é texto, vídeo, se é áudio. Muita gente está fazendo podcast agora e está virando muito bem. Basta você olhar para fora da sua casa, não ficar com aquela concepção de que só eu sei tudo, né? Mas trazer para um pouco para a realidade de que talvez o seu concorrente, talvez o mercado possa acrescentar bastante para você. E eu não poderia terminar esse vídeo sem fazer a minha recomendação. Eu gostaria realmente que você assistisse o vídeo de previsões para 2016. É um vídeo que eu fiz com bastante carinho, que eu analisei diversos pontos e tem muita conexão com o que a gente está falando. Talvez você não tenha assistido ainda, mas vai direto para ele, né? Porque eu consegui falar quais são as linhas que você pode seguir para ter uma empresa melhor, vender muito mais e conseguir ter um maior desempenho ao longo desse ano. Então, eu tenho certeza que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar para você e vai acrescentar bastante. Realmente, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não acompanha o nosso canal, clica ali embaixo, tem um botão de se inscrever, né? Dá um joinha se você gostou, deixa seus comentários, suas impressões. Se você tem alguma outra sacada que você, digamos assim, faça, né, para conseguir monitorar a concorrência ou algo diferente, vai ser um prazer escutar você. E esse foi mais um episódio do Mestre TV. Meu nome é Fábio Ricota e eu te vejo terça-feira que vem, sempre aqui no mesmo canal. Um abraço.